Estamos aqui hoje para desenvolver mais uma conferência do nosso curso, com o tema de número 48, o falso sentimento do eu. Na realidade, esse tema emerge de uma grande conferência dada pelo Venerável Mestre Samael aos seus discípulos. Então, nessa conferência, o Venerável Mestre Samael expôs toda a sua sabedoria a respeito da psicologia revolucionária, a sabedoria de um mestre, de um maestro, de um avatar. Na nossa era, o anjo Samael, o quinto anjo, teve a missão de nos ensinar a respeito de tudo que vem acontecendo na era de Aquário. Bem, então, o título Falso Sentimento do Eu nos dá a impressão de que também tem os sentimentos que não são falsos do eu, mas não é bem assim. Todos os sentimentos do eu, todos eles são falsos, pseudo, né? Então, para entender isso, a gente precisa saber o que é o eu. Então, um conjunto desses eus, que nós temos milhares deles, são nossos agregados psicológicos, elementos psicológicos, que o Freud deu o nome de ego. Então, o ego é um conjunto de eus. E dentro de nós, isso está em 97% de elementos psicológicos enfrascados, né? E eles têm a função de gerar dentro da gente os defeitos. Então, vou colocar aqui todos os nossos defeitos são gerados pelo eu. E aí estão os 7 pecados capitais: a ira, a luxúria, a gula, a preguiça, a cobiça, né? Então, ao contrário disso, dos eus, então nós temos a essência, que é o nosso componente divino, né? Dentro de nós tem a essência, que é o componente divino, em 3%. E isso é o que nós temos dentro de nós para gerar as virtudes. Então, tudo isso aqui, cada eu, ele tem a capacidade de pensar, de sentir e de agir dentro do nosso departamento psicológico. Então, cada sentimento, cada pensamento do eu é falso. Então, ele é um defeito, né? O único que é verdadeiro, que é real, é o sentimento da essência. Então, esse aqui é falso, né? E esse daqui seria verdadeiro. Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que o sentimento do eu está conectado, né, ao defeito, à falsidade, à ilusão, e da essência, à realidade. Bem, passando isso, essa generalização, nós podemos escrever aqui e compreender melhor através de um gráfico. Vamos colocar aqui então a palavra sentimento verticalmente. Então temos aqui sentimento. Vou ver se eu consigo achar uma outra caneta, que é essa aqui. Então, sentimento. Então nós temos dois tipos de sentimentos. Nós temos sentimento superior, vamos colocar aqui, e um sentimento inferior, para a gente poder compreender melhor. Esse sentimento superior, ele é gerado no nosso centro emocional superior. Então vou colocar aqui, centro emocional superior. E esse centro emocional superior tem a sua residência, né, vamos dizer assim, dentro de nós, no coração. Então está aqui no coração. O coração é a morada dos sentimentos superiores. O maior sentimento que nós podemos ter é o sentimento de amor, né? Então a gente tem que distinguir o que é o sentimento superior, que é da nossa essência, que é do nosso próprio ser, que é da consciência, de um sentimento inferior,
esse sentimento inferior, então está conectado ao nosso centro emocional inferior. Então, ao centro emocional inferior, vamos colocar aqui. Esse centro emocional inferior, ele tem uma conexão com o nosso plexo solar, vamos dizer aqui. Vamos colocar aqui o plexo solar. Muito bem. Então, aqui, nesse departamento aqui em cima do superior, vão gerar as emoções positivas. E esse aqui vão ser geradas as emoções negativas. Então, os sentimentos superiores que são gerados dentro da gente, eles são responsáveis pela energização, pela nossa elevação. A gente se sente bem. Os sentimentos superiores estão atrelados às nossas virtudes, as virtudes da nossa alma, né? Os sentimentos inferiores estão atrelados aos nossos defeitos e eles fazem com que eles nos desenergizam. A gente perde energia. Então vamos ver como isso se comporta, sempre dentro de uma dualidade. Então a dualidade, né, do universo relativo, a gente vai colocar aqui um positivo e outro negativo, né? Poder analisar. A gente pegar, por exemplo, no sentimento inferior, o sentimento de vingança, né? O eu que é vingado. Então vem dentro da gente um sentimento de vingança. Esse sentimento de vingança, ele está atrelado a uma coisa do passado, para a gente poder distinguir sentimento de emoções daqui a pouco. Então é uma coisa do passado, uma imagem mental, uma representação. A gente tem aquele sentimento ruim que faz com que a gente perda energia, né? O sentimento de vingança, o sentimento de aversão pela pessoa, né? O sentimento de inveja, o sentimento de cobiça, né? O sentimento disso, daquilo, dos nossos defeitos. Então são coisas ruins que ficam lá o eu remoendo, né? O sentimento se dá na própria reação do eu. O eu não tem ação, ele tem reação. O sentimento inferior, né? Já o sentimento superior é o contrário, né? Ao invés da gente ter um sentimento de aversão pela pessoa, que é ódio, né? Vamos colocar aqui ódio, é uma coisa negativa. Então o sentimento inferior, que é gerado aqui pelo ego, né? Aqui, isso é do ego. Aqui o ego. Então esse sentimento inferior fica remoendo a gente naquele ódio, naquela ira, perde, né, a paciência, é desassossegado, é intranquilo, não é feliz. Então se a gente consegue trabalhar esse sentimento com as ferramentas que nós temos, né, transmutar, matar esse eu, a gente consegue ir para o sentimento superior. O contrário de ódio vem o amor. Então passamos junto com esse amor, tem uma série de outras virtudes, a serenidade, né? A compaixão, a compreensão pelo nosso semelhante. Então, também essa conferência o mestre deu para a gente ter um parâmetro, um divisor de água. Se a gente conseguiu eliminar tal ou qual defeito ou se não conseguiu. Às vezes, né, o próprio eu nos dá um sentimento de que nós eliminamos. E esse é falso, né? Um sentimento falso. Quando na realidade não eliminamos. Quando a gente sabe que não eliminou? Quando existe o sentimento, né? Por exemplo, eu perdoei aquela pessoa pelo que ela me fez de errado, está perdoado, então eu eliminei esse eu. Mas na realidade lá dentro fica aquele sentimento rançoso, né? Uma reação de olhar feio para a pessoa, expressar um sorriso sarcástico, um sorriso irônico. Então a pessoa acha que eliminou, mas o eu está vivinho, ainda tem o sentimento, né? E esse sentimento significa que esse eu não foi eliminado. Então nós só eliminamos realmente o eu quando a gente não sente mais nada com respeito àquilo.
Então aí realmente é o perdão. O perdão se verifica em cada um de nós quando eliminamos o eu. Isso foi perguntado por Jesus Cristo. Quantas vezes devemos perdoar? Ele disse, só devemos perdoar 70, né? 70 vezes 7, que isso dá 490, somando 4 mais 9, dá 13, né? 13 marcando da morte. Então, quando morre o sentimento de aversão, de ira, vem o sentimento de compreensão, de compaixão, de amor, de acolhimento, de serenidade. Aí sim o eu morreu. Então devemos perdoar os nossos inimigos, os falsos sentimentos, aquilo que está nos atormentando, até que venha a morte desse eu, que é quando realmente vem um sentimento superior. Muito obrigado.